Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do blog Aqui Aprendo. Hoje, num dia de semana diferente, à quarta-feira, decidimos fazer excepcionalmente este podcast à quarta-feira, porque hoje, dia 8 de setembro, comemora-se o Dia Internacional da Literacia. Achamos um tema bastante interessante, falar um pouco sobre literatura e literacia também. Pegando aqui um pouco no seguimento de um texto que eu escrevi e que já está disponível no nosso blog, qual a importância da leitura? Pois bem, pegando então nestes dois temas, a data de hoje e esta pergunta, achamos interessante falar sobre este tema. Mas antes de avançarmos para discutir ideias sobre este tema e responder a esta pergunta, os nossos ouvintes ficarem um pouco a saber um pouco mais sobre esta data, o Dia Internacional da Literacia. Pronto, como eu disse, celebra-se a 8 de setembro e o objetivo da data é destacar a importância da literacia para as pessoas e para as sociedades. Pois sabemos que vivemos numa sociedade moderna, tecnológica e avançada, e obviamente que muitos progressos foi feito ao nível da literacia, porque sabemos que, e analisando números dos séculos anteriores e analisando números de atualmente, vimos que muitas pessoas e muitos países subiram e levaram o seu grau de pessoas com literacia mais elevada, aqui a analfabetização mais baixa, e é bastante importante. Porquê? Porque a literacia ajuda-nos a formarmos como pessoa que somos, mas saber um pouco mais de diversos temas. Segundo aqui o relatório PISA, o Program from International Student Assessment, 2012 apontou Portugal como o segundo país que melhor combateu o insucesso escolar no novo milénio, em 17 países analisados, o que é bastante positivo. E sabemos que hoje em dia, ok, que ainda existe alguma experiência nessa matéria, mas já não são as que existiam há uns anos atrás. E as que existem estão cada vez a ser mais combatidas, posso assim dizer. E este Dia Mundial da Literacia foi criado pela Unesco em novembro de 1965 e celebrado pela primeira vez um ano depois. A Unesco realiza anualmente uma cerimónia de entrega de prémios de literacia internacional nesta data. Isto foi para conhecer um pouco a data de hoje. Respondendo então à pergunta que eu pus lá no texto e que achei interessante falar sobre este tema, qual a importância da leitura? Ao longo da vida somos impingidos a ler e a ter contacto com os livros e com as letras. Esse contacto começa logo no início, quando nós estamos a aprender a ler e a escrever, vai-se evoluindo quando vamos para a escola e começamos a ter contacto com as letras, com livros. Depois, seguindo o nosso percurso escolar, temos sempre cuidado na questão principalmente no português, na disciplina de português, ter sempre contacto com as letras e fazer com que os alunos leiam através de programas de leitura obrigatória e outras não. E se calhar pegava logo já aí nesse aspecto, a questão de haver livros de carácter obrigatório, leituras obrigatórias. Eu, a meu ver, acho que não havia de haver, não havia de existir, esse formato. Podia existir, sim, então livros e textos que devem ser, obviamente, não digo obrigados, mas analisados, que todos deviam analisar na escola. Falo de livros que todos conhecem e que são, nomeadamente, os Lusíadas e outras obras. Aí sim, isso eu concordo. Agora, não concordo é que haja uma lista restrita de livros que os alunos possam ler. Obviamente, claro, e conforme também o contexto, e é por isso que eu também
percebo, e é a minha interpretação de existir essa lista, portanto, é claro, não haver aqui hum, conteúdos ofensivos, porque e sabemos bem que há alguns livros, pronto, podem trazer essas coisas, seja de que forma for, guerras, e outros temas assim mais tabus, posso assim dizer. Mas pronto, é essa a minha interpretação para ver essas limitações. Mas eu acho que deviam aqui fazer uma nova reformulação e, claro, e também conforme então a idade da pessoa, porque obviamente não vamos estar a pôr um livro, por exemplo, um livro direcionado para uma faixa etária mais alta, para um aluno que vai entrar agora no básico, no ensino básico. Obviamente que não. Há também de haver aqui um equilíbrio na balança. Mas o que eu quero dizer é que tem de haver uma maior liberdade na escolha de conteúdo das pessoas. E começando logo nos jovens. Isto porquê? Porque talvez aquela ideia de os jovens que se calhar não gostam de ler tanto, isto porquê? Porque estão impingidos, estão só fechados, digamos assim, naquela cobertura que ou a escola, ou pronto, seja quem forem, as instituições superiores, acima deles, o Ministério da Educação e o Plano Nacional de Leitura e isso tudo mais, os obriga. Pronto, e a meu ver acho que deviam abrir aqui um bocado mais os horizontes. Para quê? Para que os alunos, logo de início, possam descobrir os seus gostos, os seus... realmente gosto deste livro. Porquê? Porque é um tema que eu gosto e vou lê-lo até ao fim. Se calhar não acontece com outros livros e se calhar há assim menos jovens a ler por causa também disso. Primeiro, obviamente, é outra coisa que é não ser fomentada ainda mais a leitura. Eu sei que é fomentada, mas ainda se calhar não está no ponto suficiente para tal. E depois outro ponto é isso que eu estava a falar, que é a variação de conteúdos, a liberdade aqui de escolha um pouco mais de conteúdos logo no início da idade, assim, de liberdade de escolha de livros, posso assim dizer. E pronto, e depois lá está, uma pessoa chega a uma altura mais velha, já tem uma maior liberdade de escolha, de temas, e claro, se o gosto da leitura continuou consigo, depois aí vai descobrir então que temas é que gosta mais, e claro, vai ler mais sobre aquele tema que gosta do que outros temas. Não quer dizer que invalide que essa pessoa leia outros temas diferentes. Mas obviamente vai gostar mais de ler aqueles temas que gosta. E pronto, e depois até também pode descobrir outros temas que talvez pensava, eu se calhar não gosto de ficção científica, por exemplo, e vai ler o livro e depois conclui que realmente, ficção científica até é um tema interessante. Pronto, e é isto que eu acho e que falar na educação, porque é aqui que os nossos temas vão muito ao encontro na educação, e agora falando então da leitura, é o que eu acho que devia haver. Devia haver uma maior liberdade na escolha de temas e de livros para os alunos. Depois, pronto, lá está. Essa questão de promover ainda mais a leitura e os hábitos. Pronto, isso obviamente que está, obviamente, principalmente na responsabilidade de cada um, porque ninguém pode estar a obrigar alguém a ler, ainda por cima, algo que não goste. Mas pronto, as entidades superiores podem fazer muita coisa, para além de promover campanhas de sensibilização, campanhas. Seja um vasto leque de campanhas, mas não só campanhas, pode também promover encontros juvenis de literatura e outras mais. Pronto, algumas bibliotecas municipais fazem muito os clubes de leitura. Estou-me aqui a lembrar um aqui próximo da minha localidade. E outros mais. Pelo país vão surgindo sempre novas oportunidades, novos inventos para promover isso, e eu acho
muito bem, muito bom, e para além de muito bom, tem de haver até uma maior promoção, posso assim dizer. Porque lá está ler é importante. E depois, agora pegando noutro assunto deste tema, é a questão de aquele pensamento que as pessoas dizem: ler é só mesmo ler livros. Não quer dizer que seja só ler livros. Existe uma panóplia de tipos de leitura que pode ser o teu género e que tu ainda não o tenhas descoberto. Sei lá, gostas de ler aquele jornal da região? Isso é leitura, para os mais pequeninos. Gostas que os teus pais te contem aquela história ao deitares? Isso é leitura. Embora, obviamente, leitura tu vais escutar, mas pronto, é leitura na mesma. Leitura oral. Gostas daqueles artigos sobre tipos de carros que existem no mercado? Isso é leitura. Pois, como vês, leitura está sempre presente na tua vida e temos de dar o devido valor. O que se calhar muita gente ainda não percebeu. A única coisa que muda aqui é a quantidade de leitura. Pronto, que cada pessoa varia para pessoa, mas isso pronto, já depende de cada pessoa. Por exemplo, a nível pessoal, agora dando a minha opinião pessoal, eu, por exemplo, sempre fui uma criança que tive a leitura presente na minha vida. Sempre gostei que os meus pais lessem as tais histórias ao deitar. Depois comecei aquela fase em que, obviamente, que ainda não estava ali muito bem de saber ler, mas já começava a ver as imagens e começava a interpretar algumas coisas. E tenho coleções inteiras de livros infantis que gostava muito. Por causa disso, pronto, era interessante. Depois, mais tarde, comecei então a ter mais contacto com as letras na escola. Sempre gostei de ler livros, claro, pá, infantis. E pronto, e até aos dias de hoje, obviamente sempre fui então e apologista desta ideia de que mesmo passando por lá, pelo ensino básico, ensino secundário, que existe então aquela limitação de livros, mas eu sempre fui contra isso e obviamente tinha de respeitar, mas sempre que dava a minha opinião e o meu ponto de vista. E pronto, e atualmente eu sou um jovem que gosta de ler, ando sempre com o meu livrinho atrás. Pronto, o meu género literário favorito são os romances históricos, mas também gosto de ver um bocadinho de tudo. Mas pronto, principalmente livros relacionados com história e que tenham assim sempre um fundo de verdade, posso assim dizer. Porque lá está, a história tem sempre esse ponto a seu favor. E pronto, e mesmo a nível pessoal, eu, por exemplo, eu já escrevi até um livro. Pronto, embora um livro, um pequeno livro, pronto, posso assim dizer, mas pronto, está escrito, está editado, e também, pronto, porque eu gosto, mas também para mostrar a todos que se consegue, posso assim dizer, mostrar o teu ponto de vista, posso assim dizer, através da escrita. Pronto, eu escrevi o livro, não quer dizer que seja preciso escrever o livro, mas qualquer coisa, nem que seja um texto de opinião, aí já estás a dar o teu ponto de vista, a escrever, a fomentar a escrita e, para além da escrita, a leitura, que é das outras pessoas e mesmo da tua, que é o importante. Por isso, se gostas de ler, então continua. Se gostas de ler, se não gostas, pronto, se calhar ainda não encontraste o teu género favorito, seja género de publicação ou mesmo de publicação em si, porque como eu disse, não quer dizer que seja propriamente livro. E descobre, porque de certeza que vais encontrar alguma coisa. Pronto, e depois então é isto que eu hoje queria aqui falar. É uma data muito importante, principalmente num país então que tem a sua língua fomentada nos quatro cantos do mundo. A língua é um símbolo identitário também. E pronto, e termino o podcast que pergunta: já escolheste um livro para leres hoje? Pois bem, então se não o fizestes, a equipa do blog Aqui Aprendo aconselho-te a fazer isso. E fica atento ao nosso blog, porque em breve teremos uma área dedicada a sugestões diversas áreas, seja destaque de livros, de publicações, para todas as idades,
Claro, principalmente para as idades escolares, porque é o nosso público-alvo. Pronto, da minha parte é tudo. Só me resta então desejar um resto de bom dia a todos. Fiquem bem.